Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Mais um domingo chuvoso, dessa semana que a gente se encontra aqui. Mas nos encontramos bem, com saúde e escolhemos ter este momento que é tão importante para todos nós. Boa noite, Paty. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todo o pessoal que está entrando. Não aparece o nome de todos aqui na tela, mas sintam-se todos bem-vindos aqui nesse momento. Boa noite, Neuza, a Luzia, boa noite, Ana Carla, Mariana, boa noite a todos vocês, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado, mas antes de eu colocar o convidado aqui na tela, eu vou aguardar mais um pouquinho, o resto de vocês entrar, e vou dando os recados, que é sempre importante a gente lembrar, para aqueles que já fazem o Evangelho conosco há algum tempo. É importante relembrar, porque às vezes a gente esquece o motivo do porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, e aqueles que são novos aqui, para ficarem sabendo, O Evangelho no Lar da Associação, todos os domingos às 8 horas, ele foi criado com a ideia de que, além deste momento aqui, que dura em média 30 minutos, que cada um de vocês também realize o Evangelho no Lar em seus lares, em um outro horário, um outro dia, enfim. Aqui a gente passa o modelo, a forma como Jesus nos ensinou a fazer o Evangelho no lar. Mas a ideia é que vocês, então, também tenham esse momento em seus lares. A gente começa sempre com uma prece de abertura. E agora a gente está num capítulo Pedi Obtereis, que fala sobre as preces. Então a gente está aprendendo um pouquinho sobre qual que é a forma correta de se fazer uma prece. Será que tem forma certa, forma errada? Mas a gente faz uma prece de abertura, depois a gente faz uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser também uma outra obra edificante. A gente testa os comentários, nós e vocês nos ajudam através dos comentários, e depois a gente faz uma prece de encerramento. Lembrando sempre que tem que ser um dia e um horário específico, fixo, como um compromisso que a gente tem na nossa agenda, porque o compromisso, além de nós, é também dos espíritos amigos que vêm até os nossos lares, nos ajudando para essa semana que está se iniciando ou que já se iniciou. E também sempre lembrar de deixar uma garrafinha com água ou um copo com água fluidificada junto na mesa, no local onde vocês estão realizando, porque a espiritualidade também utiliza desse recurso da água fluidificada para ajudar a gente com as nossas dificuldades físicas, emocionais. É uma medicação que está ao nosso alcance e é muito fácil. Agora sim, boa noite aqueles que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Eu vou adicionar o nosso convidado aqui na tela, só peço um segundo para vocês, para eu achar o nosso convidado aqui na lista de todos os presentes. Só um segundo. Pronto, enviei o convite. O nosso convidado, ele já é conhecido de alguns trabalhadores da casa, talvez de alguns de vocês ainda não, mas hoje vocês vão ficar conhecendo. É o nosso amigo Otávio, do Centro Espírita da Palhoça. Eu acho que o convite não deu certo, pessoal. Só um pouquinho que eu vou enviar novamente para o Otávio o nosso convite. Pronto, Otávio, enviei novamente. Peço a paciência de vocês para aguardar um pouquinho, que às vezes a gente tem dificuldades técnicas, às vezes a gente envia o convite, o Instagram não entrega esse convite até a pessoa, e leva um tempinho para que a gente consiga trazer nosso convidado aqui para a tela. Mas seja bem-vinda, seu França, a Clarice, a Lígia, a dona Olga de Brusque, bem-vinda, os nossos amigos também de Blumenau, a Suzana e a Miriam deixaram aqui um boa noite. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês, eu vou me comunicar com o Otávio aqui pela live, porque o Otávio está assistindo. Mas, Otávio, eu estou enviando o convite para você, mas não está dando. Eu peço a sugestão, se você conseguir, você me enviar o pedido para participar. Aqui embaixo na sua tela tem um desenhozinho de uma câmera com o símbolo de mais, se eu não me engano é ali. Se você clicar, você pode pedir para participar e eu consigo aprovar daqui. Vamos tentar dessa forma, então? Peço para aguardar só mais esses minutinhos, pessoal, que se não der, eu vou começando a leitura do nosso capítulo enquanto a gente continua tentando colocar o nosso convidado aqui na tela. Daqui a pouco ele deve estar aparecendo aqui conosco. Boa noite, Lígia. Boa noite, Michela. Bem-vindas. Boa noite, Otávio. Tudo bem? Oi, boa noite.
Tudo bom? Tudo certo. Viu, pessoal? Às vezes demora, mas a gente sempre consegue trazer o convidado. Sempre dá certo, Otávio. Boa noite a todos. Vocês estão me vendo bem? Tá boa a imagem, o som? Tá tudo ótimo, Otávio. Obrigada por Ótimo. ter topado o nosso convite de estar aqui no nosso Evangelho no Lar, ter estudado o tema e poder conversar um pouquinho com todos nós hoje. É um prazer sempre, Júlia. Obrigado. Imagina. Pessoal, agora então eu convido vocês para que a gente faça a prece de abertura e na sequência eu vou fazer a leitura do item. Vamos então, já em harmonia com os espíritos amigos que se encontram junto de nós, agradecer a Deus e a Jesus todo o amparo e o auxílio recebido nessa semana que acabou e agradecer também todo o amparo e o auxílio que iremos receber nessa semana que se inicia. Que possamos, nestes instantes tão breves, acalmar nossos pensamentos, tranquilizar nosso coração para ouvir Jesus, nosso bom pastor, conversando conosco. Pedimos também para que todos os corações que amamos recebam todo o carinho e o amor deste instante. Que assim seja. Então, pessoal, a gente está no capítulo 27, chamado Pedi e Obtereis. No encontro passado foi falado sobre as qualidades da prece e hoje a gente vai falar sobre a eficácia da prece. Eu acho que para mim aqui o vídeo do Otávio travou. Alguém consegue deixar aqui no comentário se sou eu que travei ou se para vocês o vídeo do Otávio também travou, por favor? Se alguém puder deixar aqui. Acho que o seu França confirmou que sim, que está travado, né? Acredito que vocês estejam me ouvindo. Pronto, Otávio. Tinha dado uma travada, mas agora está de volta. Acho que voltamos. Vamos lá. Pronto. Pessoal, vamos ler então um item intitulado Eficácia da Prece, que está no capítulo 27, chamado Pedi e Obtereis. São os itens 5, 6, 7 e 8. Eu não vou fazer a leitura de todos os itens, senão vai ficar muito extenso, mas convido que vocês leiam um segundo momento aí na casa de vocês. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Eu vou fazer agora vou pular um pouco a leitura lá para o item 7, para o segundo parágrafo, que diz: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Eu li só um pedacinho aqui do texto, pessoal, porque eu e o Otávio a gente vai acabar conversando sobre as principais ideias que estão ali presentes, mas como sempre é importante que a gente faça a leitura original das obras básicas, certo? Otávio, segundo os itens que tem ali no Evangelho, eu acho que um primeiro questionamento que a gente pode fazer a respeito da prece é se ela funciona ou se ela não funciona. Será que ela funciona algumas vezes e outra não, né? Depende do jeito que a gente faz. O que tu acha a respeito disso? Olha, Júlia, essa pergunta, a prece sempre funciona, tem duas palavras chaves aí na pergunta. Uma é prece, porque a prece, ela pressupõe
alguns pré-requisitos, né, que nós vamos conversar hoje um pouquinho, para que ela seja eficaz. A gente às vezes acha que prece é algo mecânico, quantitativo, rezar mais vezes. Às vezes a gente recebe uma mensagem até bonita, um texto muito belo, uma prece muito bonita, e a gente repassa e acha que com isso a gente está executando a prece. Não é bem assim, né? Então, para responder se ela funciona, a gente tem que primeiro contextualizar que a prece ela é um momento específico com determinadas atitudes específicas de quem faz a prece. E a segunda questão é, funciona? O que é que a gente entende por funciona, né? Se a gente entende que funciona eu vou conseguir tudo que eu estou pedindo, não. A resposta é não, porque às vezes nós não vamos receber exatamente o que nós pedimos, né? E também temos que entender que prece nem sempre é uma petitória. A prece tem 3 significados, como está bem colocado no Livro dos Espíritos para nós, que ela pode ter, né, esses 3 significados, ou apenas um deles, ou 2 deles, mas é louvar, agradecer e pedir. E quando nós pedimos, que é o que normalmente a gente associa com prece, a gente fica esperando o atendimento do pedido. E não é bem assim, né? Nem sempre aquilo que nós pedimos é o que nos convém e o que a providência divina trabalhará para nos conceder. Então, eu sempre lembro da prece de Francisco de Assis, que eu acho que ela resume bem o que a gente está conversando aqui. Quando ele pede, Senhor, dá-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir os dois, né? Com esse espírito, com esse entendimento, a gente começa a poder responder se a prece sempre funciona, e fica claro que se a gente pedir o que não pode ser mudado, certamente não teremos o retorno que a gente esperava. E só para complementar, é interessante que essa oração de Francisco de Assis, ela foi adaptada por um teólogo, princípios do século passado, e passou a ser adotada como oração inicial dos grupos anônimos de terapia, as diversas questões alcoólicos, narcóticos, depressivos, etc. Apenas eles fizeram 3 substituições que são interessantes. Eles trocaram a palavra força por serenidade, trocaram a palavra resignação por coragem. Em vez de dar-me a resignação de aceitar o que não pode ser mudado, dar-me a coragem de aceitar. Mas a sabedoria ficou. Porque é isso que nós queremos, no final das contas, como resultado final da prece. Atingir um nível de sabedoria, de compreensão, de comunhão com a divindade, com a espiritualidade superior. Então, fechando o raciocínio, voltando à tua pergunta, no estrito senso, a gente pode dizer que a prece sempre funciona se nós entendermos como devemos praticá-la e quais são seus objetivos. Aí sim, ela sempre funciona. O problema é sempre a gente, né, Otávio? Se a gente pensar bem, o problema está sempre em nós. O problema é que a gente quer mudar a vontade divina, porque a gente ainda não acredita que Deus é justo e bom. Porque se a gente realmente sabe que Deus é justo e bom, é o nosso Pai, a gente não vai querer mudar a vontade divina, porque a gente sabe que é para o nosso bem. Mas é difícil, né? Somos humanos. É difícil mesmo. No nosso estágio evolutivo ainda é difícil a gente aceitar algumas coisas. É normal, né? Acho que é importante falar isso, que é normal para o nosso estágio evolutivo aqui não aceitar algumas coisas. A gente não pode esperar a gente ser perfeito, né? Aceitar tudo que nos acontece assim, logo de cara, tão facilmente. Então, acho que essa fala do Otávio vem esclarecer isso, que se a gente quer mudar um desígnio divino, que às vezes é difícil para a gente, mas veio para o nosso bem, através da oração, ele não vai ser mudado, porque se é para o nosso bem, ele vai permanecer. Mas uma coisa que a gente sempre pode pedir, sempre, não importa a situação, a gente sempre vai obter,
é a coragem para suportar qualquer dificuldade. Então, a gente lembrar de fazer esse pedido também, né, Otávio? Não de mudar a situação, mas que a gente consiga superar da melhor forma que nos é possível. Eu acho que está aí um pedido possível de ser feito na nossa prece, né? E eu achei Sempre, legal, sempre. ali na leitura, né, Otávio, eu achei muito legal que diz que a prece é conversar com Deus, conversar com os espíritos amigos, enfim. Mas será que a gente está ouvindo a resposta dos nossos pedidos, das nossas preces, né? Tem isso também, que às vezes a gente pede, não ouve, não tá disponível, não tá atento, sintonizado para ouvir a resposta. E ali no texto ele fala que às vezes é através de uma sugestão, de uma ideia, para que a gente mesmo possa tomar aquela decisão, sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar atento, tem que estar vigiando e orando, não só orando, mas vigiando também, né, Otávio? Sim. Muitas vezes a gente pode até se perguntar, né? Será que eu tenho que pedir a Deus o que ele já deve saber que eu preciso? Se eu estou doente, o pai não está vendo que eu estou doente, que eu preciso de saúde, por que eu tenho que fazer prece? Se eu estou em aflição, a espiritualidade, que são os prepostos de Deus que atuam junto a nós, não estão vendo a minha aflição e não podem me socorrer? Eles estão sempre apostos para socorrer. Mas eu penso nisso fazendo um paralelo. Por exemplo, se um pai ou uma mãe tem um filho que está estudando, precisa aprender determinadas coisas, está estudando, tentando fazer seus exercícios, suas provas, enfim, de algo que o pai e a mãe já sabem como se soluciona. Mas a criança precisa aprender. Se o pai ou a mãe pegar na mão da criança ou fizer por ela, está privando essa criança do aprendizado, né? E a criança muitas vezes fala, eu não consigo fazer. E o que o pai e a mãe fazem é dar um incentivo. Calma, para um pouquinho, pensa, você volta, daqui a pouco você consegue fazer. Respira, pensa. Vai incentivando a que ele se desenvolva por si só. Ele vai lá espontaneamente fazer pela criança? Não. Mas, se no momento a criança fala, olha, pai, mãe, me ajuda aqui, eu realmente não estou entendendo, está muito difícil, eu preciso de uma ajudinha. Certamente, esse pai e essa mãe, se forem amorosos com seu filho, vai sentar ao lado dele e vai lá, olha, você olhou isso? Que tal se você fizer assim? Você já aprendeu isso aqui? Ó, então você está precisando repassar esse ponto aqui antes de você fazer o que você está fazendo. Vai conduzindo a criança ao seu aprendizado e nunca vai dizer, então tá bom, eu faço para você, pronto, tá aqui pronto. Porque não tem mérito e porque não tem aprendizado. A providência divina age assim conosco. Né? Por que tem horas que a gente precisa pedir? Porque a espiritualidade está atenta a todos os nossos movimentos. Os nossos mentores, os superiores deles, todos, na escala evolutiva toda, até Jesus e Deus, o Pai, todos estão atentos a nós em cada nível. Porém, há momentos em que a gente diz, ei, eu preciso de uma ajudinha especial aqui. Esta aqui eu me enrosquei. Esta prova está difícil. Eu estou começando a ter muita dificuldade. Por favor, uma ajuda especial. É nesse sentido que a gente entrega as nossas demandas à espiritualidade através da prece, né? Num mecanismo de sintonia, mas sempre tendo em vista que o que nós estamos pedindo possa ser atendido de alguma forma. E, como você disse, estar atento, porque a forma com que o auxílio vem, às vezes, passa até despercebido por nós. Né? A própria lição aqui, o próprio texto do Evangelho, mais para frente, quando os nossos companheiros aí lerem nas suas casas, no item 8, ele cita um exemplo de alguém que está perdido no deserto, procurando água, e faz uma prece. Não vai ser trazido um copo d'água para ele no meio do deserto, mas lhe vem uma intuição de que caminhe para uma certa direção e encontrará água. E aí, na explanação, Kardec coloca, mas por que os espíritos simplesmente já não dão para ele diretamente dizendo onde está, ou não se materializam na frente dele dizendo onde está? Porque também
a nossa fé, a nossa autoconfiança também tem que ser colocada à prova. Se nós simplesmente recebêssemos todas as instruções do que fazer a cada momento da nossa vida, não teria mérito nenhum e não haveria nenhuma evolução, porque nós nunca estaremos buscando de dentro de nós todas as energias, todas as forças, todos os potenciais que nós temos de realização. Então, a prece é um pedido, é um mecanismo de comunicação eficaz, porém, ele tem essas condicionantes. Não adianta eu pedir o absurdo. E muitas vezes eu peço até o razoável, mas a forma com que vem a resposta ao meu pedido, eu preciso estar atento e observar, porque ela pode não ser exatamente como eu peço. Assim penso eu. Acho que também é interessante, né, Otávio, a gente lembrar, e eu falo a gente, todos nós, né, o tempo inteiro, que Deus, ele atende aos nossos pedidos, se for o melhor para nós, se tiver nos seus desígnios, mas quando a gente não se limita só a pedir também, quando a gente faz algo a respeito daquilo. E aí eu fiquei pensando durante a sua fala, Otávio, era algo que eu não tinha pensado antes, eu pensei agora. Será que uma atitude, uma boa ação, a respeito do que seja, eu quero parar de ter esse sentimento, eu quero olhar de uma forma diferente determinada pessoa, determinada situação. Será que se eu fizer algo bom a respeito disso que eu estou pedindo, já não é uma prece? Se eu fizer algo, se eu tiver uma ação, eu já não estou pedindo, será que Deus, se ele me vê fazendo algo a respeito, tentando, que nem o pai com o filho, né, Otávio? Se o pai vê o filho tentando, se esforçando, será que o pai já não vai fornecer ajuda mesmo se o filho não pedir? Então, às vezes, a nossa atitude de ir atrás, de buscar, de se esforçar, já é o pedido que Deus precisa de nós. Sem dúvida, Júlia. Eu penso assim também. E, inclusive, isso é uma das instruções que os Espíritos nos dão. Eles dizem, as nossas atitudes, os nossos atos já são atitudes de prece, porque, na verdade, como co-criadores do Pai, nós estamos aqui para atender aos seus desígnios. E se estamos trabalhando de acordo com os desígnios do Pai, de acordo com a vontade de Deus, naturalmente nós estamos estreitando o nosso canal de comunicação com a espiritualidade, com a divindade, e recebendo, direta ou indiretamente, os benefícios daquela ação, ou daquele pensamento, ou daquela atitude que nós já estamos tendo com relação ao que a gente pede. Né? Te dou um exemplo. Se eu oro todos os dias pelos pobres, pelos moradores de rua, com muito sentimento, com muito, vamos dizer, de uma maneira bastante verdadeira, é meu sentimento que eu gostaria de ver aqueles irmãos ajudados. É positivo. E todo esse influxo que eu gero tem um efeito positivo. Mas se eu levanto e também ajudo materialmente aqueles irmãos, faço a minha parte de ir até eles, ajudar participando de um mutirão, ajudar participando de alguma forma em levar as necessidades a eles, não tenha dúvida de que eu já estou sendo o resultado da minha prece, e a minha prece vai ser muito mais fortificada, não só na sua efetividade do pedido, como nas respostas que a gente vai receber. É o que você falou. Se fizermos algo a respeito do problema que estamos colocando na prece, não precisaríamos talvez nem pedir ao Pai, porque ele já entendeu o objeto da nossa ação, né? Só para reforçar que agora eu pensei que talvez a minha fala tenha ficado um pouco não clara também, né? Mas às vezes o pedir é preciso também, né, Otávio? O ato de pedir, a gente está reconhecendo que existe esse Pai, essa força divina superior e que a gente precisa de ajuda. A gente precisa ainda reconhecer que precisamos de ajuda. Então, às vezes, o pedir, o ato mesmo de pedir ajuda também é, assim, importante, como o Otávio tinha falado. E, Otávio, durante a sua fala me veio outro questionamento, assim. Será que tem uma prece que é mais forte do que a outra, o que vale? Será a minha prece vale mais que a tua, Otávio? Ou será que o Otávio vai mais no centro espírita, então a prece do Otávio vale mais? Será? Essa é uma pergunta muito interessante, porque há várias pessoas que acham que não sabem orar adequadamente e
pede, inclusive, que outras pessoas façam preces por ela, né? Até vou relatar uma experiência bem recente. No grupo da EUP, que é o grupo que leva assistência aos presidiários, que eu participo, é comum os detentos nos pedirem que façamos preces por eles. Porque nós vamos lá como eles entendem a gente como alguém que está levando uma doutrina e acreditam que a gente saiba orar melhor do que eles. E o que a gente faz é incentivá-los a fazerem a prece, né? Porque é um erro a gente imaginar que determinadas pessoas têm mais força em orar do que outras. Claro, não é da pessoa, é da forma como a pessoa faz. Se a nossa prece tiver cheia de sinceridade, de boas intenções, de verdadeira fé, de crer que nós estamos, de fato, nos pondo em comunicação com a divindade e seus prepostos, no sentido que nós queremos dar à nossa prece, ela tem tanta força quanto qualquer outra. No Evangelho, existe uma descrição de que a prece se propaga pelo fluido cósmico universal, assim como o som se propaga no ar. É uma comparação válida, mas tem uma diferença. O som, se alguém gritar para mim lá de Florianópolis, eu que estou aqui em São José, não vou ouvir, né? Ela vai se dissipando com a distância. Mas a prece, a transmissão dos nossos pensamentos, das nossas intenções através do fluido cósmico universal, não tem barreira de distância e não tem barreira de tempo. Né? A única coisa que a gente pode dizer que se torna mais forte é quando nós unimos várias pessoas em torno do mesmo pensamento, em torno da mesma projeção mental, em prol de algo ou de alguém, que são as preces coletivas. E nos grupos de radiação, quando a gente faz irradiação, eu participo de grupos de radiação, sempre a gente fala em unir as nossas vibrações e unir as vibrações daquele grupo a dos demais grupos que certamente ao longo em vários lugares do planeta estão em prece naquele momento, independentemente de credo, independentemente de linguagem ou de religião, desde que todos estejamos sintonizados do bem. Por exemplo, quando oramos pela paz, aqui, certamente existem vários outros grupos ao redor do mundo orando pela paz. Isso torna a prece, digamos assim, mais potente, né? A força da prece, na verdade, ela é o sentimento que nos move. Se nós estivermos movidos pelo sentimento do bem e com a confiança da fé de que estamos, sim, nos pondo em contato com a divindade, nós temos muita, entre aspas, força na nossa prece. Mas se a gente orar em dúvida, eu vou orar porque todo mundo está orando, ou se a gente orar, mas a cabeça está voltada para os nossos afazeres do dia a dia, com pressa, porque daqui a pouco eu tenho que fazer alguma coisa, ou pensando que talvez eu tenha esquecido alguma outra coisa. Enfim, se nós estivermos dispersivos, não teremos esse foco, que é o que dá a força à prece. Mas, algum texto ser melhor do que outro para se rezar, ou alguma pessoa poder rezar melhor do que nós, não. E quanto à prece em si, que a gente faz, vamos fazer o Pai Nosso, vamos fazer a prece de Caritas ou a de São Francisco, ou uma prece espontânea de cada um, não há diferença. O que existem preces que foram escritas de uma maneira tão bela, com tanta elevação, com tanta sublimidade, que ao ler ou ao enunciar aquela prece, naturalmente a gente já entra num clima de maior sintonia com a espiritualidade pela beleza da prece, pela forma como as ideias foram concatenadas naquela prece. Mas pouco importa, se nós tivermos sinceridade de propósitos, bondade, intenção e fé na hora da prece, qualquer prece é tão forte quanto qualquer outra. Otávio, se tu me permites, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no segundo capítulo, fala sobre a lei de adoração. E dentro da fala de lei de adoração do Livro dos Espíritos, tem uma parte apenas sobre preces. E tem alguns questionamentos de Kardec que os espíritos respondem
Até convido vocês a, num outro momento, se quiserem aprofundar, ir nessa parte do Livro dos Espíritos. E, às vezes, o simples, né, Otávio, o básico é o que a gente precisa se focar. E lá Exatamente. na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, que é uma obra básica, Kardec faz uma série de perguntas sobre a prece, e na 658 os Espíritos respondem para ele, dizendo que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, que é um resumo de tudo que o Otávio nos trouxe, que não importa se é o Otávio que vai mais ao centro espírita, vai orar por mim, vai ser melhor, porque a reza do Otávio é mais bonita, tem mais palavras difíceis. Não. É quando ditada pelo coração. E quem melhor do que nós mesmos para orarmos segundo o nosso coração, né, gente? Então, esse é o convite também. E na pergunta Júlia, eu 600... Pode falar. só para acrescentar uma coisinha, né? Eu me lembro, eu não me lembro agora de que obra eu li isso, mas é uma coisa que ficou muito gravada ali muitos anos atrás, em uma das obras, provavelmente, de André Luiz, eu não sei bem, talvez você saiba, que era a história de um senhor que até ele se autodenominava preto velho, porque ele era preto, morava numa casinha muito humilde, num sítiozinho isolado, longe, sem ninguém, trabalhava sozinho todo dia na sua roça, e a oração dele era, quando ele acordava, ele saía na porta do seu ranchinho, tirava o chapéu, olhava para o céu, falava, pai, preto velho está aqui. Quer dizer, aquela história era o jeito dele colocar aquela expressão, pai, o que queres que eu faça? Né? Com toda a sinceridade, com toda a humildade da alma dele, parece belíssima, que com certeza tinha um efeito tremendo na vida dele. Otávio, sem querer, você completou o que eu ia falar agora com um exemplo, que é na pergunta 661, os Espíritos também respondem que as boas ações são as melhores preces. Então, essa história mostra isso, ele estava à disposição de Jesus, à disposição do serviço ao próximo, do bom trabalho. E essa é a melhor prece que a gente pode fazer, é se colocar à disposição de verdade, né, Otávio? Do coração. De Estou à coração. disposição não para servir naquilo que eu quero, naquilo que me convém, porque às vezes não vai ser fácil, às vezes não é nem o que a gente está com vontade de fazer, mas quando a gente se coloca a servir com Jesus, o serviço aparece e essa é a melhor prece que a gente pode fazer por nós e pelos outros. Não vamos nos esquecer que vale tanto para a gente quanto para aqueles que nos rodeiam. Otávio, o tempo está esgotando, mas eu acho que dá para a gente ir mais um pouquinho. Acho que um último tópico dá para discutir, que eu acho que já surgiu aqui também na nossa fala, de uma forma ou de outra. Mas a gente está falando de preces mais fortes ou não, se alguém pode rezar por mim. Aí a dúvida de se a gente reza por outra pessoa, encarnada ou desencarnada, funciona? Porque eu não estou rezando mais para mim, eu estou rezando para o outro, né? Será que funciona? Então, funciona? Claro que funciona, porque além de tudo nós estamos praticando a caridade, pedindo para os outros, pedindo desinteressadamente. Óbvio que esta prece está sujeita às mesmas condicionantes que nós já falamos, com relação à prece a nós mesmos. Será que o que eu estou pedindo pode ser atendido? E será que eu aceitarei o resultado da prece? Muitas vezes a gente pede por um ente querido que está doente, a gente pede a recuperação, ou a gente pede melhorias de algum tipo, psicológica, emocional, financeira, qualquer coisa para alguém que nós queremos muito, e a gente não vê isso acontecer. E aí tem que voltar naquela oração da resignação, né? Dai-me a resignação de aceitar aquilo que não pode ser mudado. Mas eu vou, já que o tempo está curto, eu vou deixar para vocês a recomendação de 2 leituras sobre isso, preces intercessórias, que estão em 2 obras do André Luiz. No livro Missionários da Luz, no capítulo 6, que se chama A Oração, ele relata a visita que eles fazem a um casal, onde a esposa era uma pessoa boníssima e muito sintonizada com a espiritualidade, muito religiosa, e o seu esposo, que estava num estado de muita confusão, muito perdido em várias aventuras, enfim, bastante perturbado, chegou ao ponto
de estar sendo perseguido por dois irmãos desencarnados. E ele relata quando ele chega em casa, ela já está dormindo, e, e ele deita ao lado dela, e ela o abraça em espírito e faz uma prece por ele, e ele verifica, ele vê, no plano espiritual, todos os miasmas que ele trouxe para casa se dissolvendo pelo efeito daquela prece que ela está fazendo. Isso é uma prece intercessória, ela está pedindo por ele, não por ela, né? Mas com tanto carinho, com tanto amor, com tanta devoção e com tanta fé, que tem um efeito praticamente imediato sobre isso. Então aí é a prece por um encarnado feito por um desencarnado, vejam. E tem um outro episódio, que é no livro Os Mensageiros, no capítulo 25, que se chama Efeitos da Oração, que o André Luiz está visitando junto com o seu mentor, o Aniceto, uma região, um sanatório junto a regiões trevosas, onde eles estão atendendo milhares de espíritos que se encontram recém-desencarnados, em situação bastante dolorosa. Não vou dar detalhes, porque senão a gente se alonga muito, né? Mas é feita uma prece coletiva pelos desencarnados para os desencarnados, e novamente ele se maravilha de ver o efeito, a chuva de luzes, a chuva de bênçãos que recai sobre aqueles desencarnados, aliviando vários deles, inclusive fazendo com que dois deles recobrem a consciência imediatamente. Então, temos aí o exemplo de uma prece intercessória para o encarnado e uma prece intercessória para os desencarnados. Nós não temos ideia de quanto bem a gente faz para os desencarnados quando a gente fizer prece por eles. E, às vezes, como eles já partiram e a gente diz já morreram, a gente muitas vezes esquece de endereçar preces aos nossos entes queridos, ou mesmo os não queridos que desencarnaram, porque aqueles com quem nós tivemos diferenças, aqueles com quem nós tivemos problemas, que talvez não puderam ser resolvidos antes do desencarne desse irmão, eles devem sim merecer nossas preces, nossos pedidos de perdão, nossos pedidos de reajustamento, porque isso fatalmente vai ajudar muito, muito, né? Então, a resposta é sim, as preces por terceiros, sejam eles encarnados ou desencarnados, funcionam tanto quanto funcionam para os encarnados, e tanto quanto funcionam para nós mesmos. Otávio, eu gostei do exemplo que você trouxe, que às vezes a gente esquece que aqueles espíritos já desencarnados, que fazem muitas vezes parte da nossa família, na pátria espiritual, eles também oram por nós, eles também intercedem por nós nas suas orações e nas nossas preces. Tanto quanto nossos amigos aqui encarnados, tanto quanto nós. Às vezes a gente acha que está sozinho, né, Otávio? A gente esquece que existe esse grupo de espíritos amigos que também intercedem por nós através da oração, assim como a gente faz por aqueles que a gente ama. Então, acho que essa sua lembrança é importante. E eu, só para completar, eu sempre, quando oro pelos familiares desencarnados, eu idealizo, imagino, que eles estão, ao mesmo tempo, fazendo suas preces e nós estamos trocando essas vibrações naquele momento. Porque certamente, no momento que a gente se põe em prece por eles, se eles estiverem em estado de boa consciência, eles serão imediatamente tocados por essa prece. E se eles não estiverem em bom estado de consciência, em algum momento eles também serão tocados por essa prece. E quando eles estiverem prontos para fazer uma mudança, às vezes, gente, é uma prece. É um sentimento que a gente envia que para a gente parece tão pequenininho, que é o que vai ajudar nesse despertar, nesse momento de cortar o fluxo negativo, às vezes, né, Otávio? Isso independente de estar encarnado ou desencarnado. Então, a nossa oração, ela tem, sim, muito poder quando a gente faz para nós e para os outros. Perfeito. Otávio, eu queria só, eu achei muito bonitinho para encerrar a fala, a prece da roseira. Eu não conhecia, quem trouxe para a gente é Emmanuel. Eu não anotei a obra, peço desculpas, mas é de Emmanuel. Ele traz o que ele chama prece da roseira e fala só assim, 2 linhazinhas. Agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego,
Deste-me a força precisa para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. Então, acho que essa mensagem dá para finalizar com ela, que a gente tem espinhos, muitos, né, Otávio? A gente ainda tem muitos espinhos, mas que a gente possa lembrar de que a gente já tem a alegria e o perfume que as rosas também têm. Então, vamos orar pedindo para que a gente lembre do perfume, da alegria e que a gente deixe isso falar mais alto do que os nossos espinhos. Então, acho que esse pode ser o exercício para a semana. Mas não só pedir, né, Otávio? Que a gente possa agir, lembrando de emitir esse perfume e não emitir os espinhos. Perfeito. Muito bom, Júlia. Otávio, obrigada mais uma Muito vez bom. por ter topado participar aqui conosco. Eu não sei se você viu, mas a Fábio já deixou um comentário aqui escalando a tua próxima palestra, já escolheu o teu próximo tema. A Fábio Ah, é? já escolheu, vai ser prece, vai ser, como é que ela colocou? Prece intercessória, vai ser a tua próxima palestra. A Fábio Pressa gostou. intercessória. Eu vi aqui agora. Tá bom, Fabiano. Tá Vamos lá. escalado já, pronto. As encomendas da Otávio, Fabiana a gente nunca rejeita. pessoal, obrigada a todos vocês pelos comentários, pelas vibrações, que a gente possa então refletir nesse tema com um pouco mais de calma, nesse decorrer de semana. E a gente espera vocês domingo que vem no próximo Evangelho. E eu vou convidar nosso amigo Otávio para fazer a prece, então, de encerramento, por gentileza. Queridos irmãs e irmãos, encarnados e desencarnados que acompanham este nosso Evangelho no Lar, levemos os nossos pensamentos nesse momento aos nossos mentores, aos seus superiores, em toda a cadeia espiritual que converge ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a todos eles pela oportunidade que tivemos desta reunião, falando de paz, falando de preces, falando de elevação espiritual, que essas lições calem no nosso espírito ao longo desta semana, que nós possamos encarar todas as dificuldades, todas as provas, todas as tarefas que defrontaremos ao longo da semana, sempre em estado de prece, sempre em comunhão com o alto, na certeza de que a espiritualidade amiga, superiora, sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos sugerindo, nos estimulando, nos energizando em todos os momentos em que nos sentimos talvez mais fracos, em que nos sentimos mais hesitantes. Abracemos as tarefas e os desafios com fé, com coragem, e não nos esqueçamos de fazer todos os dias as nossas preces por esses irmãos em sofrimento, de tantas tribulações que nos chegam todos os dias nestes tempos. Oremos pela paz, neste momento em que tantos se conflitam em tantos lugares do mundo. Oremos pelos irmãos atingidos pelas intempéries, pelos desabrigados, pelos famintos, pelos sem-teto. Oremos pelas forças da natureza. Oremos para que aqueles irmãos que dirigem nossos destinos sejam sempre iluminados pelos seus mentores, pelos ideais superiores que certamente abraçaram quando decidiram por estas tarefas aqui na Terra. Oremos por nós mesmos, para que nossa conduta e nossos pensamentos sejam exemplo do bom cristianismo, e saibamos sempre pautar nossas ações e nossas palavras pelos exemplos do Mestre. E que os nossos entes queridos que já partiram, amigos, parentes, conhecidos e os desconhecidos, mas de cuja existência tomamos conhecimento, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa saudade, na certeza do reencontro em algum momento no futuro, pois eternos somos e eterno será o nosso progresso, o nosso reencontro sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.
Obrigado, Otávio. Obrigado, amigos. E até semana que vem. Boa semana para Obrigado a todos. todos. Um abraço a todos. Abraço.